alguns comportamentos básicos que você não pode deixar que as pessoas tenham com você, porque depois, com o tempo, a relação de você, seja amorosa ou seja de amizade, vai ficar uma relação meio estremecida ou meio tóxica. Então, não aceite esse tipo de atitude. Primeira coisa, gente, quando você começar a conversar com alguém, seja em amizade ou relacionamento, não aceite a pessoa ficar gritando com você. É, isso mesmo, porque às vezes a gente começa a aceitar, assim, atitudes péssimas das pessoas, e aí com o tempo, quando a gente vai reclamar com a pessoa, fala assim, nossa, mas eu não gosto dessa atitude, aí já passou um tempão e a pessoa já, tipo, normalizou aquela atitude ruim com você, sabe? Então, a primeira coisa, quando você começar um relacionamento ou alguma coisa, sempre que alguém tiver alguma atitude com você, tenha voz, abra a boca e fala, olha, eu não gosto que você tenha esse tipo de atitude em relação a gritar comigo. Eu não aceito esse tipo de coisa. Se você ficar gritando comigo, se você ficar tendo essa atitude comigo, a nossa amizade ou o nosso relacionamento acaba aqui. Não aceite isso. Outra coisa, não aceite a pessoa ficar fazendo piadinha com você, perto dos outros, em relação a, tipo assim, a sua aparência. E piadinhas assim, do tipo, piadinhas sem graças, que você se sente mal com aquela situação, sabe? Fale na hora. Ai, Milene, mas eu não consigo falar, eu fico travada. Não importa. Você tem que pensar assim, cara, eu tô chateada com essa situação, eu vou deixar essa pessoa fazer isso comigo, eu me senti mal, eu ir pra casa assim? Não, eu tenho que tomar uma atitude. Tome coragem por você e fale com a pessoa. Fale, olha, eu não quero que você tenha esse tipo de atitude, ficar fazendo piadinha comigo, eu não gostei dessa atitude que você teve. Fale com a pessoa. Eu sei que às vezes é difícil a gente falar, sabe? Eu sei que é difícil às vezes a gente colocar pra fora aquilo que a gente tá sentindo, aquilo que a gente achou ruim, mas fale. Pense, se eu não falar agora, se eu continuar, por exemplo, essa amizade ou esse relacionamento, a pessoa continuar assim, com o tempo ela vai destruir minha autoestima. Então, a sua autoestima e o seu amor próprio e o seu valor, a gente se constrói assim. A gente não pode deixar que as pessoas façam isso com a gente, sabe? Então, fale. Imponha sempre limites em relação a, por exemplo, olha, a gente não vai, seja em amizade ou em relacionamento, a gente não vai dormir brigado, porque isso faz mal pra mim e pra você. Então eu não quero ficar com ansiedade. Isso gera ansiedade, gente. Com o tempo, quando você dorme brigado com alguém, seja em relacionamento amoroso ou em amizade, isso vai gerar ansiedade em você. Você vai ficar agoniado com aquela situação. Então, fala com a pessoa, olha, gente, se você teve um desentendimento com a pessoa, resolva no dia. Dormir brigado, jamais. Nunca durma com agonia e com angústia em relação a alguma situação que aconteceu. Sempre converse. E a última, gente, não menos importante, sempre que você conhecer uma pessoa, seja em relacionamento ou em amizade, fale com a pessoa, olha, todo problema que você tiver comigo, quero que você fale comigo. Eu não gosto que as pessoas fiquem falando de mim pelas costas. Toda a situação que você tiver que resolver, fale comigo. Porque quando a gente fica aceitando que a pessoa, sei lá, você ouviu a pessoa, um amigo, por exemplo, chega pra você e fala assim, olha, fulano tá falando mal de você. E aí você não chega na pessoa e conversa, aí ela continua falando. Então, ou você resolve essa situação para essa situação nunca mais acontecer, ou então se você perceber que a pessoa ainda está com essa atitude ruim de ficar falando mal com você, você termina aquele relacionamento ou aquela amizade ali. Porque ninguém merece, gente, a gente ficar com uma pessoa que fica só falando de você pelas costas, se a pessoa não tem a capacidade de falar com você pessoalmente, então ela não merece a sua companhia, não merece a sua amizade, não merece nada de você, sabe? Não aceite que as pessoas façam isso com você, sabe? A gente só passa por situações aquilo que a gente tolera. Então, pare de ficar tolerando situações ruins, porque você às vezes fica com insegurança ou com medo de, sei lá, ai, mas eu não eu vou aceitar porque eu tô sozinha. Gente, isso não faz sentido nenhum. Porque se você aceitar, você ainda estará sozinha, porque a pessoa não tá te respeitando. Se a pessoa não te respeita e não entende os seus valores, então ela não merece a sua companhia. Então é isso, meus amores. Coloque sempre, fale sempre tudo aquilo que você quer falar com a pessoa, sempre quando você começar um relacionamento ou uma amizade, pra você não ter que ficar passando por situações que às vezes a gente não precisa de passar porque a gente não conversou, né? É isso, se cuide.